A promessa do Espírito Santo, Atos 1. O primeiro capítulo de Atos relata a história da igreja primitiva e a expansão de Jerusalém e Israel até Síria, o Médio Oriente, Turquia e a Europa. Foi escrito por Lucas, um doutor, que era um amigo de Paulo e acompanhava Paulo nas viagens missionárias. Atos realça 4 coisas especiais, além da união e oração e outras coisas, mas realça o facto que os apóstolos foram responsáveis para a expansão da igreja e os líderes piedosos que Deus usou. A segunda coisa, realça missão e evangelismo. A terceira coisa, realça a obra do Espírito Santo. E a quarta coisa, realça a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e os apóstolos pregaram Jesus ressuscitado. Vamos ler versículos 1 e 2 de Atos. Aqui diz Atos dos Apóstolos, mas realmente é Atos do Espírito Santo, porque aqui só fala de Atos de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Versículo 1. Em meu livro anterior, que é Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Lucas escreveu 2 volumes ao Teófilo, o Evangelho de Lucas e Atos, e Teófilo, quem era Teófilo? Provavelmente um oficial importante que era romano. E Lucas explicou em pormenor os factos da vida de Cristo, a pregação de Cristo e a vida de primeiras igrejas. E ele escreveu os 2 livros. E temos aqui 2 aspectos de Jesus e não podemos ignorar nenhum nem outro. Frisa aqui os milagres de Jesus, os actos de Jesus e o ensino de Jesus, que foi continuado, as coisas foram continuadas no livro de Atos. E as instruções que Jesus deu aos apóstolos se encontram em Mateus 28, 9, quando ele mandou os apóstolos para fazer discípulos, para ir, não só ficar na sua própria cidade, nas suas próprias situações, mas para ir e fazer discípulos e ensinar. Eu vou ler versículo 19, Mateus 28, 19, em que Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a pergunta que surge aqui é: foi somente os apóstolos que foram ordenados a fazer discípulos? Claro que não, mas eram os discípulos, os apóstolos, foram os únicos que foram instruídos a transversar países e culturas para pregar o Evangelho, para ir para outros países. Eram missionários que plantaram igrejas e poucos vão fazer isto, mas a todos competem esta ordem para fazer discípulos, para viver uma vida de Cristo, do amor perante os vizinhos, a família e os colegas. E versículo, se nós volto para Atos 1, versículo 3 agora, lemos o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a elas e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso pode encontrar estas aparências em primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, o primeiro parte do Atos acontece nestas aparências, neste período antes da ascensão. E versículo
aliás, eu esqueci de dizer que ele falou sobre o reino de Deus. Então, o que é isto? Falando do reino de Deus, será que ele ia estabelecer um rei político? Não. Aqui se fala do o reino de Jesus espiritual. E ele falou com os discípulos sobre salvação, julgamento, segundo vinda dele, a remissão dos pecados, a sua vida na terra. Então, isto tudo está envolvido no reino de Deus, onde Jesus reina. E versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, dei-lhes esta ordem: não saem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Esta ordem de não sair e permanecer até receber a promessa ainda está em vigor. Não se pode fazer evangelismo, trabalhar para o Senhor, viver uma vida cristã sem esperar pela promessa do Senhor. E qual era a promessa? Versículo 5. Pois João batizou com água, isto foi a primeira, fala-se aqui, o batismo do arrependimento, e os primeiros apóstolos batizaram os primeiros crentes com água ao base do arrependimento do pecado. Acabando o versículo, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é isto? Realmente o tema deste capítulo, batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, a modalidade, a maneira é através do Espírito Santo, quem é que ele batiza? São os crentes. Então, nós olha para Lucas 24, também escrito por Lucas, e nós vamos ver aqui mais informação quando nós perguntamos o que se trata batismo do Espírito Santo. Então, Lucas 24, versículos 46 a 49, diz aqui, eles diz, depois da morte, no tempo dos 40 dias, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes enviou a promessa do meu Pai. Agora ele explica qual é a promessa. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o batismo do Espírito Santo é um revestimento, uma unção, umas roupas espirituais são dotados a nós por Deus, por alto. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, eles deixou e foi elevado ao céu. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E Lucas 3,16 também fala do batismo do Espírito Santo. Havia profecias no Velho Testamento com Ezequiel e outros profetas sobre o Espírito Santo, especialmente Joel 3,16, que diz, eu começo com 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar os correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O método, o meio, é através do Espírito Santo
e fogo. Aqui menciona fogo. Fogo simboliza julgamento, purificação, através de todo o Velho Testamento. Lembra-se que Isaías foi tocado com brasas do fogo para purificar os lábios, a maneira de falar dele. Então, aqui temos a promessa, Deus promete-nos o Espírito Santo. É uma dádiva. Ele vai dar o Espírito Santo. E quer dar. Um pastor americano muito famoso diz: tu não precisas mais conhecimento, tu precisas mais poder. Vou repetir. Tu não precisas mais conhecimento, tu precisas mais poder. Quando cremos, quando confiamos em Cristo para a salvação, o Espírito Santo entra em nós. Todos os crentes têm o Espírito Santo viver nelas. Somos perdoados, mas nem todos são mergulhados, cheios do Espírito, do amor, da pureza, cheio de Cristo. E isto é uma coisa diferente. Cada crente tem o Espírito Santo, tem Cristo na vida dele, mas nem todos têm a experiência do Espírito Santo. E versículos 6 e 7 de Atos 1, se voltamos para isto, vamos ver a pergunta dos apóstolos sobre Israel. E versículo 6 e 7, ele diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ainda elas queriam saber se Jesus, o Pai, ia estabelecer um novo reino político de Israel e soberania de Deus, porque havia muitas profecias no Velho Testamento que prometeram uma Messias que ia estabelecer o reino. Mas vamos voltar para Atos, versículo 8. Não é isso que Deus queria fazer, versículo 7, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo aqui é falar sobre poder para ser um testemunho. Não é para testificar somente, mas para ser um testemunho, um reflexo do Cristo, um pequeno Cristo, uma pessoa que mostra os dons e os outros aspectos do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita-nos para evangelizar e para viver uma vida do amor, para receber dons também, para ter uma experiência com Deus, para ganhar uma convicção quando pregamos o Evangelho, de maneira que as pessoas vão ficar convictos pela nossa palavra. Deus nos dá uma autoridade, unção. Então, o fruto do Espírito vai ser evidente em nós. E também o batismo nos proporciona coragem. Vejam a vida de Pedro completamente cobarde, com tanto medo antes de Pentecostes, mas depois do batismo do Espírito Santo, ele era o líder corajoso. Então, ousadia é uma marca do Espírito Santo. E também nós vamos experimentar Deus. Tudo que está escrito, as promessas de Deus, o ensino de Deus, não funcionem enquanto não temos uma experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá santidade. Ele é o Santo, Espírito Santo. Ele nos dá alegria e nós ganhamos a presença de Deus. E isto, então, é para viver uma vida prática, é preciso
ter o Espírito Santo. É preciso ter o batismo do Espírito Santo, cheio da presença de Cristo. E também para poder ser um evangelista ou um testemunha, é necessário. Então, o Espírito Santo nos ajuda a espalhar as boas novas e para plantar a igreja para alguns. Esta é a tarefa. E completar a grande comissão. Todos são convidados a discipular outros, especialmente os nossos filhos e netos. Vamos ver versículos 9 a 11. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subiu. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então Jesus vai voltar e eles tinham esta expectativa. Aqui a nuvem representa o Shekinah, a manifestação da glória de Deus. Foi o Shekinah, a nuvem encheu o templo e a nuvem foi evidente no Monte de Transfiguração. Representa a presença de Deus manifesta. Agora, nós vamos ver em versículos 12 a 14 que começou agora uma reunião de oração, versículos 12 a 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Eles reuniram no cenáculo e possivelmente era o cenáculo de Páscoa, ou então foi o cenáculo dentro da casa de João Marcos, que pertence à mãe de João Marcos. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos eles se reúnem sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, começaram unânimos com um propósito, reunir no mesmo lugar durante 10 dias, 120 pessoas dedicadas em oração. Eu fiquei curioso sobre aquilo que eles fizeram. Eu creio que foi um processo de busca de Deus, uma grande arrependimento nos seus corações, uma busca do Espírito Santo naqueles dias. Repara que eles não declararam as promessas somente, como hoje muitos fazem declarações sobre Deus, mas eles buscaram Deus, dedicaram todo o tempo em busca de Deus. E claro que Deus é soberano e Ele prometeu derramar o Espírito Santo, como Ele prometeu aos judeus que eles iam voltar do exílio depois dos 70 anos. Mas lembrem-se que Daniel, ao ler a profecia de Jeremias, dedicou-se em oração. Ele não ficou passivo. E então os apóstolos também não ficaram passivos, mas buscaram Deus. Olhe para Lucas 11, versículo 9 a 13, faz favor, porque aqui temos um segredo para poder receber o Espírito Santo. E Jesus contou, ou fez uma comparação, aqui em versículo 9. Por isso digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batem e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. E esta é a ilustração de uma família. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará
um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então é necessário pedir. Eu creio que para muitos, ou, aliás todos, Deus não dá o Espírito Santo enquanto a pessoa não pede, mas também enquanto uma pessoa guarda ídolos, guarda coisas na sua vida. Então, muitas vezes é preciso passar por um processo de rendição total, de abdicar outros desejos e concentrar e dizer a Deus: Jesus, enche-me do Espírito Santo. Quem está focado 100% em querer Deus na tua vida vai ser batizado no Espírito Santo. Uma pessoa precisa buscar o Espírito Santo mais do que o doutoramento, mais do que sucesso, mais do que dinheiro, mais do que os dons, mais do que espetacular, mais do que avivamento. O Deus tem de ser uma prioridade total para ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos eram conscientes da sua carência depois de tantas falhanças e dificuldades em seguir Cristo. E eles dependentes de Deus neste processo de 10 dias de adoração e oração. Eles precisavam de processo com Deus. Precisava a purificação do coração, o que o Espírito Santo fornece, uma nova vida. E como pode receber o Espírito Santo? Sozinho ou com outros? Muitas vezes na Bíblia fala da necessidade, ou possibilidade de imposição das mãos com líderes e outros irmãos numa reunião. Mas outros recebem o Espírito Santo sozinho em casa. Mas o que é importante é receber pela fé o Espírito Santo sem exigir emoções ou provas primeiro. Eles vão seguir. Deus vai dar emoção, vai dar línguas a alguns irmãos, manifestação, etc. Mas não pode esperar o dia de Pentecostes da mesma forma, a não ser que Deus está a mover poderosamente em avivamento. Mas toma posse do Espírito Santo. Se tiveres desejo de viver uma vida em obediência a Deus, o resultado vai ser coragem, fogo, uma paixão para Jesus, um amor para os outros, um amor para Cristo. Em versículos 21 e 26 de Atos 1, lemos que elas escolheram o primeiro e o segundo apóstolo. 21, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E 26, elas pediram a direção a Deus e fizeram lotes, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Os registros históricos nos dizem que Mateus pregou o Evangelho à beira do Mar Negro e em Etiópia. Escolheram um apóstolo para substituir Judas. Isto destaca a necessidade de liderança masculina. A igreja tanto precisa pastores, líderes, missionários, pessoas piedosas. Claro, mulheres podem ser líderes em outras áreas, por exemplo, evangelismo, em oração, mas a igreja em si foi liderado na igreja primitiva por homens e precisa ser liderado por homens. Foi um fator essencial na expansão da igreja. Agora, será que existe vários patamares? A primeira classe dos crentes que são batizados, a segunda classe que não são? Não, isso não é desejo de Deus. Alguns vão ser batizados no mesmo tempo que eles recebem Cristo. Outros vão receber o batismo do Espírito Santo
posteriormente. Vamos a 1 Coríntios 12, 3, para ver que todos os crentes têm o Espírito Santo. É impossível ser um crente sem ação do Espírito Santo. Diz aqui, 1 Coríntios 12, versículo 13, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, que aconteceu quando nós somos batizados nas águas, à base da nossa fé em Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber do único Espírito, que é Cristo. Recebemos Cristo como Salvador. E todos receberam. Mas Efésios 5, 18, destaca a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, ou batizado no Espírito Santo. E eu quero ler 5, 18 aqui, que diz: não se embriaguem com vinho que levam libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, que é um processo repetido, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando do coração ao Senhor. Então, qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? É uma vida transformada. Uma tristeza dizer, mas muitos crentes não são diferentes do que descrentes no seu modo de viver, no seu procedimento. Mas um crente verdadeiramente batizado no Espírito Santo vai mostrar os frutos do Espírito, vai ser uma pessoa cheia de amor, que mostra interesse em outras pessoas, que querem ouvir a história dos outros, que querem ajudar os outros. E ele vai ter uma evidência dos dons do Espírito, de profecia ou de línguas. Paulo diz, todos falam em línguas? Não, nem todos, mas há certos crentes que falam em línguas. É uma vida, quem está batizado tem uma vida de integridade, de honestidade. É uma pessoa dirigida por Deus. Uma vida cheia de paixão, como já tinha falado, para uma pessoa que não é preciso obrigado a evangelizar, ele naturalmente evangeliza ou testifica de sua nova vida em Cristo. Não se trata de teatro, de espetáculo, de gritos carnais, de emoção frenética, nem de pregação bombástica, nem manipulação para ver espetacular. Vai haver, com certeza, confirmação de curas e sobrenatural, faz parte do batismo do Espírito Santo. Mas o verdadeiro batismo do Espírito Santo vai ser acompanhado por lágrimas de arrependimento, convicção de pecado, um clamor a Deus para misericórdia, uma emoção genuína de gratidão, uma convicção de graça, um descanso em Deus, por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação de Cristo no mundo. Não é facultativo, é essencial para ti. Amém.